Estamos de volta com a programação. Está aqui hoje comigo o missionário Shammai e o Davi. Eu ia falar Davi. Meu Deus, olha, tá me promovendo. Bem, existe esse registro, existem vários documentos. É uma doutrina central do Adventismo. Do Adventismo. Agora, quando você derruba essa doutrina, cai tudo por terra. E a pergunta que foi feita foi a seguinte, pastor César, só para linkar isso: se Moisés realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como diz a senhora White no livro Primeiros Escritos, página 164, a pergunta é: por que 30 dias depois da sua morte, Deus disse para Josué que Moisés ainda estava morto? Porque nesta obra, Ellen White, ela diz o seguinte, que antes que seu corpo visse corrupção, Deus ou melhor, o arcanjo Miguel o ressuscitou. É uma falácia, não há um só versículo na Bíblia que afirme. E você participou de um debate acalorado sobre isso. 6 meses vinha vindo esse debate, e esse professor de grego, o irmão Milton, Adventista do Sétimo Dia, consultor do programa Adventista do Sétimo Dia, chamado A Verdade para o Tempo do Fim, ele foi lá e fez uma exegese usando um recurso anti-acadêmico, porque ele deveria utilizar, na verdade, isso eu até conversei com ele, o texto hebraico, mas ele usou o texto grego e procurou fazer uma interpretação sobre a expressão Moisés, meu servo, está morto. Ele quis dizer o seguinte, na verdade, ou melhor, toda a equipe quis dizer, na verdade, Moisés não está morto há muito tempo, Moisés acabou de morrer, querendo dizer com isso, que quando Deus falou com Josué, Moisés tinha acabado de morrer, o que não é verdadeiro. Moisés já havia morrido há 30 dias. Há 30 dias, o que derruba por terra toda essa manipulação para defender a senhora White, justamente, que dizia que ele ressuscitou assim, fisicamente, corporeamente, foi transformado em corpo glorioso e para estar na glória. Aí, o nosso agora irmão Milton, né, ele já falou inclusive isso na rádio, ele chegou ao ponto de fazer a seguinte interpretação: na verdade, a força do perfeito ativo, que é o verbo grego, aqui o teteleteken, foi tão forte que, na verdade, Moisés nem chegara a morrer. Olha só, pastor César, fechou o olho aqui e abriu na glória. Então foi onde nós entramos e dissemos, mas espera um pouquinho, se ele fechou o olho aqui e abriu na glória, e o corpo de Moisés? E o sepultamento? Deus fez o sepultamento. Satanás brigava por que corpo? Então se ele não morreu, então não houve sepultamento, não houve morte, mas a Bíblia diz que morreu. E a partir daí, para a glória de Deus, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida do irmão Milton. Ele foi na minha loja, pediu perdão e se dispôs e disse, olha, saiu do Adventismo. Saiu do Adventismo a partir desse episódio, foi de Deus, e ele foi, eu quero ir lá na rádio pedir perdão para todos os irmãos porque eu fiz uma falsa interpretação. Ele foi até a rádio, pediu perdão para todos os irmãos, dizendo, olha, eu fiz aqui uma falsa interpretação, foi uma exegese, não uma exegese, e hoje ele faz parte da Assembleia de Deus, está congregando conosco. E nós não estamos contando uma coisa do século passado. Não é agora, aconteceu domingo. Semana passada agora. O domingo foi um testemunho, mas desde que Deus nos usou para trabalhar essa questão, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. Já faz quase 30 dias ele caiu fora, porque ele, como irmão, pensava que era só a questão do sábado. Eu pensei que era só a questão do sábado. E na verdade, eu era segurança, tive que abandonar o meu trabalho, e olha o que ele disse, abandonou o trabalho dele, e após haver abandonado o trabalho dele, começou a passar necessidade, e ele foi na igreja para pedir 1 litro de leite, e os irmãos disseram para ele o seguinte, nós não podemos te dar 1 litro de leite, porque o senhor não é frequente nas reuniões, e tem pessoas muito mais necessitadas do que o senhor aqui, por isso nós não vamos te dar 1 litro de leite, pelo amor de Deus. Pastor Elias, acho que também é interessante destacar, eu que estou acompanhando esse episódio, e glorificando a Deus por isso, né? Adeptos de seita não são nossos inimigos, não podemos tratá-los assim. Verdade. Nós temos que nos habilitar biblicamente, conhecer a palavra de Deus e semear nessa terra, porque tratando-os como grupos não alcançados. Agora é uma forma de semear muito técnica. Sim. Porque não é qualquer um que vai falar sobre essa. Por exemplo, foram 6 meses. Eu e o Jamiel, a gente vem do meio apologético da teologia, né? A gente entrou na teologia primeiro pela apologética. O Jamiel pela missiologia, eu pela apologética, enfim. Mas é assim, eu nunca tinha acompanhado um debate com esse tema
por exemplo. Então é uma coisa muito técnica, exatamente. Muito técnica, inclusive a interpretação ali do perfeito ativo, só para informação que eu creio que alguns deles devem estar ouvindo, ali, aquele verbo está morto, veja só, o perfeito ativo do indicativo, ele não contempla uma ação que acabou de acontecer. O perfeito ativo, ele une a ação pontilear. O que é uma ação pontilear? Ela está no aoristo e remete você para o passado, para um passado distante. Une a ação pontilear, que é o aoristo, com o presente, que é uma ação estática, durativa. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus disse para Moisés assim, olha, meu servo Moisés está morto, não significa que ele acabou de morrer. Moisés morreu no passado e continua morto no presente. Enquanto eu estou falando agora. E continua morto no presente. O passado de 30 dias atrás. O passado de mais de 30 dias. Então, na verdade, ele morreu no passado, porque o perfeito ativo, ele não está preocupado com o tempo em que a ação ocorreu. Ele está preocupado com o resultado presente da ação. Moisés morreu há 30 dias, mas a morte ainda continua. É como quando Jesus diz o seguinte, olha, quando ele estava naquela peleja contra Satanás no deserto, Satanás disse, se tu és o filho de Deus, faça com que as pedras se tornem em pães. O que Jesus respondeu? Está escrito. Esse está escrito não significa que acabou de ser escrito no deserto. Foi escrito há 1400 anos. A mesma coisa. Foi escrito há 1400 anos por Moisés, só que continua valendo. Escrito. E posso dizer mais, pastor César? Esse está escrito, se você pronunciar essa frase hoje, ela ainda continua valendo, pastor César. Há 3.400 anos atrás, se você quiser responder... É a força do perfeito ativo. A força do perfeito. Nesse caso não é o ativo, mas é o passivo. Porque está escrito, porque foi escrito. Foi uma ação sofrida. Então... está escrito e continua escrito. Da mesma sorte, Moisés morreu e continua morto. Paulo, quando diz assim, olha, acabei a carreira, guardei a fé, é o perfeito indicativo ativo. Não significa que Paulo acabou de guardar a fé, não. Ele vinha guardando há 34 anos e continuava guardando. Portanto, Moisés morreu, continua morto e não foi ressuscitado, coisa nenhuma. Mas o melhor de tudo é que Deus arrancou esse homem lá do adventismo, essa questão da guarda do sábado, que não tem fundamento bíblico. Capítulo 2, versículo 2 de Gênesis é enfático em dizer que Deus trabalhou no sábado, porque Deus acabou a sua obra no dia de sábado. Então nós somos imitadores de Deus e devemos imitar Deus e fazer a mesma coisa e descansar no sábado e trabalhar no sábado. Aí alguém dizia, então se você quer imitar Deus, Deus não só trabalhou, mas ele descansou no sábado. Pois é, eu trabalho no sábado até as 3 e das 3 para frente eu descanso, mas você eu não tenho sábado. Você está usando um texto que é Gênesis capítulo 2, né? E versículo 2, Deus trabalhou no dia do sábado e ele descansou no sábado. A Bíblia diz, olha, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizeram, descansou nesse dia. Portanto, você não só pode descansar, mas você também pode trabalhar, porque Deus trabalhou. O sábado, ele foi dado para os judeus. Capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 12 a 15, a Bíblia é enfática. Eu dei o sábado porque vocês foram escravos na terra do Egito. E a minha pergunta é, irmão, você foi escravo na terra do Egito? Não. Então o sábado não é para você. Mas aí eles contra-argumentam dizendo o seguinte, mas nós fomos escravos no Egito antigo, no Egito espiritual. Então o seu descanso é espiritual e não é num dia físico, é num dia espiritual. Mas o sábado foi dado por causa do homem, não é do homem em geral, não. O sábado foi dado, naquele contexto de Marcos 2,27, por causa do homem judeu. E não por causa do homem em geral. Então essa guarda do sábado é um arranjo adventista, não tem duração perpétua, porque a palavra Olam, se o sábado foi é perpétuo por causa de Olam, a Páscoa também deve ser perpétua, a circuncisão também deve ser perpétua, também tem que ser perpétua. Tudo tem que ser perpétuo. Então é falacioso. No Novo Testamento não há uma só vez em que a guarda do sábado é apresentada nem pelos apóstolos, nem por Jesus, nem por ninguém para o cristão. A igreja não tem compromisso com guarda do sábado, nem com guarda de domingo, com guarda de dia nenhum. E o apóstolo São Paulo mata a charada em Colossenses capítulo 2, versículo de número 16. Ninguém seja árbitro sobre vós. Esse negócio de ficar guardando dias. Ninguém vos julgue. Pelo comer, pelo beber, por causa de lua nova, por causa de festas e pelos sábados. Sábados, ainda coloca no plural, sábados. E então você não tem compromisso com o dia de sábado. O seu sábado é o Senhor Jesus Cristo. Guarde o Senhor Jesus, descanse no Senhor Jesus e saia, porque eles acreditam até em ET. O senhor sabia disso, professor César? Não. Extraterrestre. Eles acreditam que além de Adão existiam outros seres
para habitar os planetas. E quando Deus, por exemplo, lá em Jó, capítulo 1, versículo de número 6, e capítulo 2, versículo 1, e no dia em que vieram os filhos de Deus, e veio também Satanás com eles, disse Deus: viste meu servo Jó? Na verdade, eles dizem que Adão deveria estar nesta reunião dos planetas, porque aqueles seres que estão ali são seres habitantes de outros planetas que Deus criou, esses seres. Isso é literatura adventista. Eles acreditam em extraterrestre, acreditam em outros mundos habitados por outras pessoas, e que Adão faria parte dessa grande comissão, dessa grande assembleia, juntamente ali com Satanás e aqueles seres de outros planetas. Gente, é uma aberração. Sai dela, povo meu. 31120551, tem um ouvinte esperando há bastante tempo. Vamos tentar falar com ele. Alô? 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 Quem fala? É o Silva? Silva, você fala Oi. De onde? Alô? Oi, Silva, você fala de onde? Eu falo de Paulínia. Silva, desculpa tanto tempo aí, porque a pergunta se estendeu. Vamos lá. Qual que é a sua igreja e qual que é a sua pergunta, Silva? Então, eu congrego na Assembleia. Aham. E qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é... sobre a idade certa quando a criança, quando a pessoa ainda é criança. Essa fase. Tá bom, muito obrigado. Deus te abençoe, fica com Deus. Paz. 31120551. Eu fiz um estudo esse tempo sobre o Adventismo da Promessa, que é um ramo bem diferente do Adventismo do Sétimo Dia, onde a Ellen White não tem todo esse poderio. O pessoal não lê os materiais da Ellen White. Talvez seja uma infelicidade no nome, né? Eles guardam o sábado não como meio de salvação. Nenhum Adventista da Promessa guarda o sábado para ser salvo. Está documentado e tal. Mas guardam o sábado por questão de por querer guardar o sábado. Lá em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim: um faz diferença entre dia e dia, e o outro julga igual todos os dias. Aquele que faz diferença entre dia e dia não julga o outro, porque Deus recebeu como seu, e a mesma coisa ao contrário. Então, vai um abraço aí, o pessoal. Tem muitos Adventistas da Promessa ouvindo a gente. Se você tem algum tipo de influência como sendo Adventista da Promessa da Ellen White, não é uma boa influência, não é uma boa ideia, é uma falsa profeta. A gente pode um dia falar sobre profecias da Ellen White que não funcionou, plágios da Ellen White, tudo documentado, tudo muito bem documentado, plágios da Ellen White, onde ela copiou profecias de outras pessoas, copiou textos de outras pessoas. A gente pode trabalhar isso com bastante documento. Então, mas eu quero mandar aqui meu abraço, meu carinho pro pessoal do Adventista da Promessa, que é de fato uma igreja diferente da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também da Igreja Adventista da Reforma, que são duas denominações que abraçam a Ellen White como sendo praticamente a quarta pessoa da Trindade. Exatamente. O que ela falou é sagrado. Por exemplo, na nossa igreja, Elias, você sabe, tem um grupo que nós conquistamos pelo Evangelho, que saíram da Igreja Adventista da Reforma. É um grupo grande da igreja. Eles dizem assim: olha, pastor, lá no Adventismo era assim, vamos abrir a palavra de Deus, e lia os livros da Ellen White chamando de palavra de Deus. Eles nem percebem essa diferença. Então, vai aqui de novo meu carinho ao pessoal da Igreja Adventista da Reforma, que de fato, Adventista da Promessa, que de fato é diferente do Adventismo do Sétimo Dia, quando o assunto é Ellen White. Inclusive, abonando a palavra do pastor César, lá nos Estados Unidos, eles lançaram uma Bíblia, a Clear Word Bible, que na verdade o que é, se é que podemos chamar de Bíblia, é uma fusão dos ensinos de Ellen White com porções da Bíblia, tentando dar credibilidade. Um amálgama, né? Inclusive a essa lendária ressurreição de Moisés, que não tem respaldo bíblico, que o próprio comentário adventista do Sétimo Dia, escrito em espanhol, em Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2,
o comentário adventista do sétimo dia mostra que Deus falou com Josué 30 dias depois da morte de Moisés, o que contraria Ellen White e contraria esses pretensos defensores aí de Ellen White, nesse próprio comentário adventista. No próprio livro da Ellen White, Patriarcas e Profetas, quando ela vai falar da travessia do Mar Vermelho, da travessia, melhor, do Jordão, por Josué, ela mostra no início a morte de Moisés, o pranto do povo, e depois do pranto do povo, Deus falando com Josué 30 dias depois, falando que na verdade, Moisés ainda estava morto. Você tem, por exemplo, essa doutrina adventista ela não serve só para falar de São da alma. Ela é importante para o adventismo porque ela defende também a ideia de Jesus ser o arcanjo Miguel, que é uma doutrina adventista, porque na Bíblia, em que texto o anjo ressuscitou alguém? Nenhum texto. E outra coisa, trabalhando essa questão do arcanjo Miguel, o nome Miguel nem sequer aparece na Bíblia. Agora você levou um choque, né? Não aparece na Bíblia nos textos originais, nem no grego, nem no hebraico, nem em aramaico. O nome dele em hebraico é Michael, em grego também é Michael, e a transliteração é Micael. Agora olha que diferença. Existem 11 personagens na Bíblia com o nome de Michael, mas somente o nome de Miguel é que foi, o nome do arcanjo é que foi colocado como Miguel. Agora olha o que está escrito em Daniel 10:13. Michael Lahad Hassarim Harishonim, ou seja, Miguel, dos primeiros príncipes. Então, se eu digo que Miguel, por ser príncipe, ele é Jesus, eu tenho que dizer que todos os outros arcanjos também, porque existem vários arcanjos, também são Jesus. E então a Trindade, na verdade, agora, ela não é mais Trindade, tem 14, 15, 20 pessoas na Trindade. Então, Miguel é dos primeiros príncipes, ou seja, iguais a ele na categoria. Diretamente, Miguel é Jesus Cristo. Nunca foi, nunca será, e agora eles mudaram. Não, Miguel é um dos muitos nomes de Jesus. Mas na verdade, isso aí é uma evasiva para continuar afirmando que Miguel é Jesus. Miguel, ele é criatura, Jesus é criador. A Bíblia em momento algum faz esse tipo de associação. Isso é uma heresia das terríveis. 312055 tem ouvinte ao vivo? Alô? Alô? Quem fala? É a Paula, da cidade de Indaiatuba. Oi, Paula, sua igreja, minha irmã? É a Assembleia de Deus. É o pastor César? Eu sou eu mesmo. Pois não, Paula? Oi, é um prazer falar com o senhor, já que somos conterrâneos. Fiquei sabendo essa semana que o senhor é lá de Três Lagoas. Você é de Três Lagoas? Isso, Ah, que legal, glória a Deus. Fiquei muito feliz porque eu comecei a trabalhar e descobri essa rádio no meu trabalho e admiro muito, já liguei várias vezes e agora quando foi a semana passada o senhor falou, aí eu fui procurar no Facebook e te achei, até amigo no Facebook do meu irmão, o Pedro. Ah, então fiquei entendi. muito feliz. Mas você veio de Três Lagoas há muito tempo? Eu sou nascida e criada em Três Lagoas. Então, mas quem que é sua mãe? A minha mãe? É. A minha mãe é Emília, acho que você não conhece, você deve conhecer meu irmão, o Pedrinho. Que bairro que você morava lá em Três Lagoas? Eu morava lá no Santos Dumont. Ah, entendi. Legal. Então, eu fiquei muito feliz porque eu escuto muito, né? E na hora que você mandou um abraço para uns amigos teus que estavam aí fazendo passeando aqui em São Paulo, e você disse que é a melhor cidade do Brasil, eu falei, nossa, que coisa boa. E não é verdade? Então. E não é verdade o que eu falei, Paula? E não é verdade que é a melhor cidade de Três Lagoas? É verdade, sim, nossa, tenho maior saudade de lá. Legal, vamos lá, Paula. Tem pergunta, minha irmã? Irmão, eu queria saber o seguinte, nós recebemos bênção porque somos merecedores ou porque Deus é misericordioso? Boa pergunta. Obrigado pela sua pergunta, Paula. Um grande abraço. Um abraço, fica na paz. Deus te abençoe, paz. 31205511, a Paula, que vem lá da melhor cidade do mundo, que é Três Lagoas, participando com a gente do programa Crescendo na Fé. Deixa eu mandar um abraço para Carla Teles, está ouvindo a gente pela internet, é aluno da FTB, está falando que está orando muito pela gente, para que o Senhor continue abençoando o nosso programa, enfim. 31120551, você liga, participa, pergunta feita, a resposta vem já já.
Momento Crescendo na Fé, com o pastor César Cavalcanti. Você sabia que a tradução da Bíblia em português foi feita por um adolescente de 16 anos? João Ferreira de Almeida, ao contrário do que muitos dizem, nunca foi padre. Ele pertencia à Igreja Reformada Holandesa, se converteu aos 14 anos e concluiu a tradução do Novo Testamento ainda com 16 anos de idade, sendo um adolescente, no ano de 1642. Saiba tudo sobre teologia com quem mais entende. Faculdade Bethesda, a mais completa. Intensivão teológico, estágio supervisionado, plantão tira dúvidas e muito mais. Ligue agora mesmo para a Faculdade Bethesda. 2976-0899 2976-0899 ou acesse faculdadebethesda.com.br. Faculdade Bethesda. Momento Crescendo na Fé, com o pastor César Cavalcanti. Você sabia que o dilúvio pode ser comprovado com facilidade? Os fósseis de peixes e outros animais marinhos de grande porte, encontrados em regiões desertas, como o deserto do Saara, por exemplo, ou em grandes montanhas, como o Monte Everest, são alguns argumentos arqueológicos que podem confirmar com muita facilidade que o dilúvio mundial realmente existiu. Saiba tudo sobre teologia com quem mais entende. Faculdade Bethesda, a mais completa. Intensivão teológico, estágio supervisionado, plantão tira dúvidas e muito mais. Ligue 2976-0899 2976-0899 ou acesse faculdadebethesda.com.br. Faculdade Bethesda. Primeira questão é uma questão da internet, eu não lembro que você sobre a idade da criança. Tem a idade da criança e tem bênção, merecimento ou graça e misericórdia. Vamos lá, qual que você vai trabalhar? Uma que você me passou da internet, chegou via internet, é sobre filmes ocultistas. Eu te mostrei, mas ainda não cheguei a pôr no ar. Quer trabalhar ela? Boa tarde, pastor, me chamo Maria, de Mogi Guaçu. Prefiro não citar a igreja. A minha pergunta é a seguinte: eu ouvi um pastor dizer recentemente que a pessoa que assiste filmes de vampiros, tipo Crepúsculo e tal, é porque o Espírito Santo não está nele. Eu assisti esse filme há muito tempo atrás com a minha filha, meu marido e tal. Fiquei com dúvida porque, na verdade, eu não assisto filme pornográfico, não assisto filme de demônios, de terror, nem novela. Mas assisti esse filme aí. O senhor pode me ajudar com essa resposta? Obrigado, fique na paz. É a Maria. O Espírito Santo não está nela mais, Gemerson? Não, é um exagero, né? É claro que nós esperamos que todo aquele que é nascido de novo, né? Disse Paulo aos Coríntios, andai como filhos da luz, né? Então, toda a teologia bíblica espera que o novo nascido, né? A pessoa nascida de novo, ela tenha uma experiência real com Cristo e viva a partir disso um padrão de vida diferente. Então, tudo que está no cinema, tudo que está sendo produzido na literatura, de alguma forma está entremeado de valores, né? Então, filmes como esses de terror, como esse na linha do Crepúsculo e outros, são filmes com uma forte carga ocultista, né? Lendária, diabólica, né? Por assim dizer. É recomendado para um crente assistir? É aquela coisa, tudo é lícito e nem tudo me convém. Você pode tomar a decisão na liberdade que você tem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Edificam, exato. Então, na liberdade que você tem em Cristo, você pode decidir não assistir esse tipo de conteúdo, como a irmã citou, novela, misericórdia, né? Filmes pornográficos, que Deus nos guarde dessa tentação, né? E você não vai sentir falta nenhuma desse tipo de coisa. Pelo contrário, você vai preservar a sua mente, vai preservar o seu coração das setas do maligno, né? Mas dizer que a pessoa, ao assistir um conteúdo como esse, ou ler um livro nessa natureza, o Espírito Santo já deixou de habitar na pessoa, no máximo entristeceu o Espírito Santo, né? Conforme Efésios 4:30, que Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Mas ele deixar de habitar em você por causa de um filme que eu acho que só o fato dela fazer essa pergunta já pressupõe um arrependimento. Sim. Já pressupõe que ela não ficou bem. E é isso aí. Se você não ficou bem, é sinal que o Espírito Santo está em você.
Graças a Deus, nós temos essa comunhão. Né? É verdade. O Espírito Santo, entre as coisas atribuídas, as tarefas atribuídas ao Espírito Santo, uma delas é nos acusar. Muito embora seja forte essa afirmação que eu estou fazendo. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E a ninguém traz pesar. É 2 Coríntios 7,10. Bem lembrado, Elias. Então, o Espírito Santo, ele nos acusa. E a gente se sente mal. Isso é bom, faz parte da economia da graça, agindo em nós, né? Exatamente, nos convence, a gente fica triste, a gente, puxa, não podia ter falado, não podia ter assistido, não podia ter visto tal. Talvez o problema maior, pastor César, é quando a pessoa, infelizmente muitos irmãos não têm maturidade, né? Assiste alguma coisa, lê alguma coisa, ouve alguma coisa e passa até a acreditar naquilo, né? Curtir verdade. Aquilo. Então, normalmente, por que esse tipo de conteúdo pega fogo no meio dos adolescentes? Porque adolescente ainda é um ser humano ainda muito imaturo, ainda em formação. Curioso, né? Curioso, por tudo, né? Um adulto assiste uma coisa dessa daí, não vai ficar se orientando por isso, crendo nisso. Mas se você tiver força para evitar esse tipo de coisa, de muito bom grado né? Só para terminar numa leitura da palavra de Deus, Filipenses 4, versículo de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. No original diz: nisso ocupe a vossa mente. E no conhecimento de Deus. Bom, estamos de volta com a programação, tem mais ouvinte ao vivo tocando o telefone e a gente tem também uma pergunta sobre cura, não foi? Cura. Sobre criança, né? Já foi, não foi ainda, mas tem uma outra também sobre a cura, a bênção. É merecimento ou graça e misericórdia? Respondendo, né? Então veja bem, meus queridos, tudo que Deus faz, tudo que acontece conosco, não é nenhum merecimento, não é nenhum mérito nosso. Deus faz isso pela sua graça, pela sua bondade. Inclusive, Deus abençoa, não é somente o justo e o bom, não. Ele abençoa também o ímpio, porque Jesus diz que o Senhor Deus faz com que o seu sol caia sobre justos e injustos. A chuva também, por exemplo, se um ímpio plantar uma lavoura, a chuva vai cair sobre aquela lavoura. E o sol também virá. Então, a chuva e o sol para aquele ímpio é uma bênção, porque se não tiver chuva e não tiver sol, ele não terá fruto. Então, Deus abençoa todos, independentemente do que você faz. É aquilo que o Dr. Paulo Romeiro há muito tempo disse. O Paulo Romeiro não, o Ariovaldo Ramos. Ele falou: Deus nos abençoa apesar de, e não por causa de. Apesar de nós não sermos bons, Ele nos abençoa, e não porque você é bom. 3112-0551, tem uma pergunta sobre criança, mas tem mais ouvinte ao vivo, para não esperar tanto tempo, a gente vai pro ouvinte. Alô? Alô, pastor César. Olá, quem fala? É Marcos, eu acabei de perguntar para o senhor, não voltei a ligar de novo. Oi, Marcos. Eu tenho uma dúvida aqui. Como que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? Eu tenho que necessariamente falar a língua? É o sinal ou não tem nada a ver? Tá ok, obrigado pela sua pergunta, meu irmão. Deus te abençoe, fica na paz. Vamos lá, Jamiel, a gente tem uma pergunta sobre a idade, né, da criança. A Bíblia não especifica, né? As Escrituras não especificam a idade dessa transição da infância ou adolescência para a fase adulta. Isso passa muito por uma questão cultural também. Aqui no mundo ocidental há um comum entendimento entre os pedagogos, entre os estudiosos, que por volta dos 14, 15 anos um ser humano ele atinge essa maturidade, ele atinge esse amadurecimento físico, psicológico, etc. Claro que é o início desse amadurecimento, não é pleno. Por isso que a gente também entende que quanto mais idade a pessoa tem, mais madura ela é, mais sábia, né? Mais firme a pessoa é. Agora, biologicamente, se formos pensar nos complexos biológicos, por volta de 14 anos.
não sei se era 13 ou 12 anos, que o judeu se Bar tornava... Mitzvah é uma celebração da idade infantil para a idade adulta, onde ele era responsabilizado... Mas era de 12 aos 13. Como Jesus, né? Como Jesus, doutores, responsabilizado, né, moralmente pelos seus atos. Então, veja que está dentro desse limite de idade, né? No mundo ocidental, fala-se de 14 anos. Agora, para o conselho tutelar, a criança até os 17 anos ainda é criança, até 18. Enquanto ela não se emancipou, ela ainda faz parte do estatuto da criança e do adolescente. É por isso que eu quis frisar a maturidade biológica, física, né? Agora, jurídica, do ponto de vista legal, é a partir dos 18, né? Agora, isso passa por uma influência cultural. Eu estou falando do mundo ocidental, com as nossas leis, nosso entendimento social do que é sociedade. Numa tribo indígena a coisa muda. Como entre os judeus era aos 12 anos. É muito bem observar, isso também tem a individualidade, né, pastor César? Tem gente com 60 anos e é tão imaturo, né? É verdade. E a gente com 14, 15 anos ainda com a cabeça no lugar já. 3112-0551, tem mais ouvinte ao vivo. Alô? Alô? Quem fala? É a Luci? Luci, fala de onde? De Nova Veneza, Sumaré. Qual que é a sua igreja, Luci? É da Renascer. Ok, Luci, sua pergunta, filha. Não vou fazer pergunta, só estou dizendo que eu vou no intensivão. Ah, legal, que bom. Você já é aluno ou ainda não? Não, eu tenho vontade, mas eu vou ser, uma hora eu vou fazer a matrícula. Glória a Deus. E você vai de carro? Como é que você vai chegar lá no intensivão? Eu acho que eu vou de carro. Legal. Vai sozinha ou vai com mais gente, Luci? Aí eu vou com uma amiga. E qual que é a tua expectativa? O que você está esperando? Nossa, eu não vejo a hora de chegar. Estou gostando muito do programa. Estou assistindo, estou ficando muito, edificada. Amém. E eu vou no intensivão. Amém, querida. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Amanhã é sábado. Sem ser amanhã, no próximo sábado a gente vai se conhecer. A gente vai apertar a mão, a gente vai estar junto. Tá bom, querida? Tá bom. Grande abraço. Fica na paz. Amém. Tchau. Tchau, querido. 3112-0551. É isso aí, pessoal. O intensivão tá chegando. Temos perguntas, né? Isso, nós temos aqui uma sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, Elias. Irmãos, existem leituras diferentes, as quais eu respeito, mas, de acordo com as pesquisas que eu fiz, inclusive ela faz parte do meu livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, que a evidência do batismo com o Espírito Santo, de acordo com o meu entendimento, é o falar em línguas. Falar em línguas. Esta é a evidência que nós vamos ver em todas as pessoas que foram batizadas. Imediatamente elas falaram em línguas. É claro que tem outros dons que acabaram acompanhando, mas a evidência inicial de quem foi batizado com o Espírito Santo é que ele falou em línguas. Mais ouvinte ao vivo. Alô? Alô? Quem fala? É a Juliana. Juliana, fala de onde? Eu falo de Sumaré. Sua igreja, minha irmã? Universal. Vamos lá, Juliana, sua pergunta. Eu queria saber se fazer tatuagem é pecado? Se o quê? Se fazer tatuagem é pecado. Tá ok, obrigado pela sua pergunta, Juliana. Deus te abençoe. Fica na paz. Amém. Vamos lá, Chamai. Bem, pecado não é, né, respondendo objetivamente, ou não há nada, biblicamente falando, que possa construir uma teologia em cima disso. Até porque senão nós vamos ter um grande problema com outras culturas onde a igreja está plantada e a igreja cresce, Deus usa a igreja, enche aquelas igrejas do Espírito Santo. Como assim, pastor? Entre os indianos, por exemplo. Entre tribos indígenas, onde que marcas no corpo tem todo um significado cultural, de divisão social, etc, etc. Então, por esse caminho de não marcar o corpo, como diz Deuteronômio, nós não vamos conseguir construir uma teologia muito, muito firme, muito sólida. A palavra mais sábia nesse aspecto, respeitando aí a ortodoxia de cada igreja, de modo geral a igreja brasileira tem uma reserva muito grande com tatuagem, com piercing, com brincos, etc. Até com brincos, né? No passado não podia nem usar brinquinho as mulheres. Então, seria os símbolos. Nesse assunto eu gosto de alertar quanto a isso. Eu já vi crente que, tendo essa liberdade cristã em Cristo e pertencendo a uma igreja que não tem esse rigor de costumes, etc., fez tatuagem de símbolo pagão no corpo.
aquela cruz da haste quebrada, símbolos, aquela roda da reencarnação, símbolo da anarquia, da anarquia, aquela roda da vida do budismo, ou desenhos africanos, o próprio Buda, né? O próprio Buda, flor de lótus, que é uma flor muito bonita, e acaba tatuando isso, mas tem toda uma conotação religiosa, enfim, né? Marcas dessa natureza no corpo. Agora, não é conveniente, né? Um cristão, você professa a fé em Cristo, de repente você está se tatuando com elementos pagãos, com símbolos pagãos. Apesar de que você diga, por mais que você diga que não acredite nisso. Um outro conselho é a mutilação do corpo. Aí sim a gente precisa ter uma preocupação. Porque a pergunta é, Deus se importa com o seu corpo? Se importa. Não há como dizer que o corpo pouco importa, que a alma é o que importa. Tanto importa que nós seremos ressuscitados. O nosso corpo será ressuscitado num estado glorioso, como o corpo humano de Jesus, que Jesus teve e aqui viveu durante 33 anos. Então Deus quer, pastor, mas então a obesidade também tem a ver. Claro que tem a ver, também temos que ter cuidado. Precisamos zelar, até por uma questão óbvia, irmãos. De repente você faz algumas coisas com o seu corpo, achando que você tem a liberdade para isso, pode fazer o que você quiser, e não é bem assim. Nós temos uma satisfação a dar à sociedade. Aí você é barrado numa entrevista, numa empresa, você começa a ter problemas de relacionamento em outros grupos sociais. Então, precisamos ter sabedoria, né? Precisamos ter sabedoria. Eu acho ilegítimo usar a Bíblia para começar a pontuar as coisas com muita precisão, quando que não há esse conteúdo na palavra de Deus. Mas essas observações, essa prudência, volto a dizer, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam, e aí por diante, né? Como Filipenses 4:8, se há alguma coisa de boa fama, coisa que edifica, nessas coisas que devemos pensar. Então, acho que é uma palavra mais de advertência. 3112-0551, tem mais um vídeo ao vivo? Vamos lá. Alô? Alô? Oi. Quem fala? Oi, Davi. Davi, fala de onde? Falo de Indaiatuba. Qual que é a sua igreja, Davi? A minha pergunta é a seguinte, pergunta não, eu estava vendo vocês falarem da tatuagem, né? Aí é o seguinte, parece que o corpo é morada do espírito, né? Então não poderia sujar o corpo, porque é morada do espírito. Tatuou, sujou o corpo, então está sujando o espírito santo. Mas a pergunta não é essa não, é acerca do divórcio. A Bíblia proíbe não, a Bíblia diz que quem casou não pode separar. Se separar motivo e casar de novo, está sendo adúltero. Essa é a pergunta que eu queria entender aí da Bíblia. Tá, ok. Obrigado pela sua pergunta, Davi. Deus te abençoe. Fica na paz. Amém. Obrigado. Por nada. 3112-0551. E aí? Bom, o projeto inicial de Deus a respeito do casamento está lá em Gênesis 2, versículo 24. E, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos numa só carne. Essa unidade apresentada em Gênesis 2:24 vem da palavra hebraica Echad, que é uma unidade composta. E é importante salientarmos que na criação de um Deus faz dois, mas no casamento de dois Deus faz apenas um. Jesus, quando arguido pelos saduceus acerca da ressurreição, ele faz, acerca do divórcio, ali no capítulo 19 de Mateus, eles disseram, e aí, o que devemos fazer? Obedecer à lei de Moisés ou não? Ele falou, olha, ele reportou os saduceus, e os escribas e fariseus, melhor, para o modelo inicial. Falou, olha, no princípio não foi assim. Aquele que Deus uniu, o homem não pode separar. Então veja que o projeto de Deus inicial é que ambos vivessem junto, ambos
marido e mulher, vivam até que a morte os separem. Mas Jesus depois abre uma cláusula excetiva só no caso, por exemplo, em que houver infidelidade conjugal, em que houver um comportamento inadequado do ponto de vista moral e que possibilita o divórcio. Mas, além disso tudo, é importante nós nos reportarmos para uma das premissas fundamentais do cristianismo, que é o perdão. Se você quiser perdoar o cônjuge que te ofendeu, você pode perdoar. Então o perdão ainda vale. Ao invés de divorciar, você perdoar. Agora, se não dá para perdoar, então você tem possibilidade de divorciar. Eu acho que o divórcio é um ato da graça de Deus. E eu vou te explicar por quê. Porque falando isso parece que é esquisito, mas é o seguinte. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento o pessoal se divorciava por qualquer motivo. Chegaram em Jesus, Moisés deu a carta para a gente se divorciar por qualquer motivo. E com o Senhor? Jesus disse, comigo não. Eu vou explicar para vocês em que situação tem o divórcio. No caso do adúltero, no caso do adultério, quando a pessoa adultera, ele entrega as rédeas do relacionamento para a parte inocente. A parte inocente decide se o casamento vai continuar ou se o casamento vai terminar. Se ela decidir que o casamento vai terminar, que o adultério foi um flagrante, foi muito feio, a situação foi muito complicada, houve um envolvimento sentimental, ou um filho nasceu, sei lá. E aí a parte ofendida diz assim, não dá para continuar o casamento, vamos embora divorciar. Aí acontece o divórcio. Por que eu estou dizendo que esse divórcio é um ato da graça? Porque na antiga aliança, Elias, como é que terminava um adultério? Com a morte. Com a morte. Então Jesus Cristo tirou a morte e substituiu pelo divórcio. Então, o divórcio é para o adultério. Está bem trabalhado isso lá em Mateus capítulo 19. O divórcio é para o adúltero continuar vivo. É só para isso que tem o divórcio. Eu e minha mulher não se entendemos, a gente não sei o que, eu gosto de azul, ela gosta de amarelo, não sei o que e tal. Então vocês precisam se converter, tem que amar. O amor não é um sentimento, o amor é uma opção, é uma escolha. Tem que entender a palavra de Deus, procura seu pastor, vai conversar. Eu sei que esse é um assunto muito complicado, muitos casais se separam sem motivo nenhum, o casamento não se dissolve por causa disso. O João Batista morreu porque ele denunciou um adultério do rei. Ele disse que o Herodes estava pegando a mulher do irmão dele, do Filipe. Pegou a mulher, levou para casa dele, casou com ela, fez festa, oficializou, apresentou para a população. O João Batista disse, só que essa mulher não é tua. Essa mulher não é tua. Mas a gente casou, mas não é tua. Essa mulher é do teu irmão. Então, um papel bonitinho, novinho, foto, churrasco, não legaliza casamento de quem está separado. A gente tem que pensar muito nisso aí. O divórcio é para o cara que adulterou não morrer apedrejado. Jesus substituiu o apedrejamento pelo divórcio. Agora, o divórcio é só no caso de adultério. 3112-0551, você liga e participa com a gente. Momento Crescendo na Fé, com o pastor César Cavalcanti. Você sabia que até hoje a ciência não comprova a existência de um ser humano anterior a Adão? Em 1912 foi encontrado um dente e a partir dele foi reconstruído o ser humano mais antigo do mundo, segundo os cientistas. Já em 1925 foi descoberto que aquele dente, na verdade, era dente de um porco. E essa gafe da ciência ficou conhecida como o Homem de Nebraska. Saiba tudo sobre teologia com quem mais entende. Faculdade Bethesda, intensivão teológico, estágio supervisionado, plantão tira dúvidas e muito mais. Ligue 2976-0899, 2976-0899 ou acesse faculdadebethesda.com.br. Faculdade Bethesda, moldando vocacionados. Vamos lá. Alô? Alô, de novo? Alô, Paz do Senhor? Paz do Senhor, quem fala? Irmão Donizete de Americana. Donizete de Americana. Qual que é a sua igreja, Donizete? Assembleia de Deus, Ministério Belém. A ligação está muito baixa, pastor César. Mas eu estou te ouvindo muito bem. Pode falar a sua pergunta, meu irmão. Eu tenho uma pergunta para o irmão fazer. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês aí pela programação, que o Espírito Santo continue abençoando vocês cada vez mais e dando a sabedoria, porque a programação de vocês é uma bênção muito grande para nós e nós estamos crescendo na fé. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Uma pergunta aqui em São Mateus, no capítulo 27, no versículo 52 e 53. Eu queria uma resposta melhor que diz assim: e abriram-se os sepulcros
e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu queria saber com qual corpo eles foram, se foi o mesmo corpo, porque provavelmente o corpo glorificado não foi. Eu queria essa resposta. Tá ok, meu irmão. Obrigado, Donizete. Deus te abençoe. Fica na paz. Amém. Deus abençoe você também. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Bom, o entendimento comuníssimo desta passagem bíblica de Mateus 27, versículos 52 e 53, o primeiro é que, na verdade, esses santos que ressuscitaram, não ressuscitaram, na verdade, na morte do Senhor Jesus, mas ressuscitaram na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque o texto está escrito o seguinte: e abriram os sepulcros e muitos corpos de santos foram ressuscitados. Ora, se eles foram ressuscitados ali realmente na morte, como é que nós podemos explicar 3 dias esses corpos dentro da sepultura? Ou então voltaram a morrer novamente? Não tinha como. Se eles foram ressuscitados com corpos glorificados, você sabe que corpo glorificado, ele não está mais limitado. Não, ele não está mais limitado às leis da física. Por exemplo, Jesus entrou na casa onde estavam os discípulos e ninguém precisou abrir a porta. Ele também saiu e não precisou ninguém abrir a porta. Então não tinha razão deles continuarem dentro da sepultura. E por esta razão, nós seguimos o versículo de número 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, depois da ressurreição dele. Dele quem aí? Do Senhor Jesus Cristo. Porque senão nós vamos ter um problema gravíssimo. Temos e não temos. Então saíram depois do sepulcro, depois da ressurreição dele? Sim. Agora outro grande problema. Alguns, principalmente o grupo adventista do sétimo dia, quer fazer uma associação para tentar quebrar aquela afirmação de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23, que diz o seguinte: Cristo é as primícias dos que dormem. A palavra primícias ali no texto de 1 Coríntios 15, 20 e 23, a palavra grega é aparré. Se você consultar a enciclopédia de James Strong, principalmente nessa Bíblia de Estudo Palavras-Chave que saiu agora da CPAD, no número 536, no grego, você vai ver que quando a palavra aparré, ela aparece ligado a pessoas, ela tem um sentido estritamente cronológico. Então aparré significa o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E isto é corroborado principalmente por Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo de número 33, ou melhor, 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 23, está escrito assim, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, primeiro no sentido cronológico. Então, se eles ressuscitaram com o corpo glorificado antes da ressurreição de Jesus, nós temos aqui uma contradição. Como a Bíblia não tem contradição, eles não ressuscitaram antes da morte de Jesus. Agora, outro fator. Será que eles ressuscitaram com corpos glorificados? A Bíblia, em momento algum, apresenta que eles foram ressuscitados com corpos glorificados. Apresenta que Jesus ressuscitou para nunca mais morrer e que o seu corpo era glorioso, mas ela em momento algum diz que esses santos ressuscitaram com corpos glorificados. Por exemplo, quando Jesus é assunto aos céus, a Bíblia faz menção que apenas Jesus ascendeu aos céus, mas não faz menção que eles ascenderam aos céus. Quando Jesus foi assunto aos céus, lá em Lucas capítulo 24, as pessoas viram Jesus. Em Atos capítulo 1, eles viram Jesus sendo assunto aos céus, e os anjos disseram: varões Galileu, por que estáis olhando tanto para o céu? Do mesmo jeito que vocês estão vendo Jesus subir, ele voltará. Mas em momento algum a Bíblia apresenta que esses santos foram assuntos aos céus juntamente com Jesus, como alguns adventistas do sétimo dia também entendem. Logo nós entendemos que esses santos não tem, em momento algum, em parte alguma da Bíblia, alusão nem direta, nem por inferência, que eles subiram ao céu ou que eles foram ressuscitados com corpos glorificados. Apenas que eles foram vistos por muitos. E outros sim, pastor César. Se eles foram vistos por muitos,
eles não são santos do Antigo Testamento que morreram há séculos e séculos atrás. Teriam que ser pessoas conhecidas daquela época. Porque se alguém aparece para você, como é que você vai saber que aquela pessoa ressuscitou? Eu tenho que saber que aquela pessoa vivia no meu tempo. Por exemplo, se um santo lá do Antigo Testamento aparecer na rua, como é que você vai saber que ele era do Antigo Testamento? Não tem como você saber, você não conhecia, você nunca teve contato. Para você saber que aquela pessoa ressuscitou, ela tinha que estar no seu convívio. Provavelmente pessoas que viveram há 10, há 20, há 30, há 40, há 50 anos, que era contemporâneo de alguém. Então dizer que eles foram ressuscitados com corpos glorificados, primeiro, não é verdade. E mesmo se fosse verdade, Jesus nesse caso não deixaria de ser as primícias dos que dormem. Só um contraponto nessa passagem, também ela não serve de base para a assunção de Maria, conforme... E nem a de Moisés. Nem a de Moisés. Os católicos creem na assunção de Maria, um corpo glorificado também, apontando essa ocasião, né? Só que Maria aparece em Atos 1:14 no cenáculo, justamente entre os discípulos, viva, né? Viva. Então, realmente não há nenhum respaldo para isso. E só finalizando essa palavra, a própria Ellen White, que eles gostam de usar muito esse texto, a própria Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela vai apresentar esse episódio da ressurreição dos santos como sendo depois da ressurreição de Jesus e não antes da ressurreição de Jesus. 3112-0551, alô? Alô? Quem fala? Oi, é a Josi. Josi, fala de onde? Sumaré. Sua igreja, minha irmã? Assembleia de Deus. Vamos lá, Josi. Oi. Evangelho de João 20, versículo 23, quando Jesus diz, aqueles a quem vos perdoar os pecados serão perdoados, né? E os que não perdoar não serão perdoados. Qual que é o texto, João, capítulo 20? João 20, 23. Aham. Que tipo de pecado é esse? Que a gente perdoar, no caso, né? Não podemos perdoar ou não. Tá bom, só tem essa pergunta hoje? Tem mais. Segundo o livro das Crônicas, 36:9, que na minha Bíblia Pentecostal diz que o rei Joaquim, ele subiu ao trono aos 8 anos, e na outra Bíblia fala 18. Eu queria entender se é erro gráfico ou o que é. Tá ok, querida. E também, tem mais, posso fazer? Vamos pra terceira, vamos lá. É porque eu tô aproveitando, acho que hoje é o último dia que eu ligo pra vocês. É porque você vai embora, né? Tá bom, vamos lá. Então, sobre a estrela de Davi, eu queria saber assim, como foi criado, o significado, e a estrela que os reis viram quando Jesus nasceu. Como era essa estrela? Se tem alguma identificação para nós? Tá bom, Josi. E você vai para aqui? Você vai embora para qual? Calma, Josi. Fala comigo. Oi. Você vai embora para qual estado, Josi? Rio Grande do Norte. Ah, entendi. Tá bom, filha. Deus te abençoe nessa viagem. Tá ficando na paz. Amém. Amém. Senhor. Amém. Vamos lá. Segue o programa. Agora eu chamo aí. Essa questão de João capítulo 20, versículo 23, acho que convém ler também 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo... Deixa eu achar rapidinho aqui para vocês. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, primeira coisa, precisamos sustentar toda a evidência bíblica de que a ponte para Deus é Jesus. Perdão de pecados se adquire por meio de Jesus, né? Eu não posso perdoar os teus pecados e te justificar diante de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, versículo 7 do capítulo 1, ele diz: filhinhos, não pequeis, né? Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai. E se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, perdão de pecados, se justificar diante de Deus, é só por meio de Jesus. Romanos todo trata disso, da salvação gratuita por meio de Cristo. Nesse texto está em evidência o papel da igreja. A igreja cristã, a comunidade cristã,
que Jesus formou, deixou organizada, na comunhão dos santos, ela tem um papel disciplinador, né? Um papel disciplinador, e que Jesus até recomenda, né? Se uma pessoa pecar, vai lá, aconselhe este irmão, se ela não se arrepender, leve mais testemunhas juntos, e aí se ela não ainda se arrepender do seu pecado, do seu erro, leve diante da igreja, e a igreja tome uma decisão coletiva como corpo de Cristo, excomungando essa pessoa no sentido de discipliná-la, de uma disciplina com risco da pessoa inclusive perder salvação, se ela não buscar a igreja e reconciliar-se com o corpo de Cristo. Até porque fora do corpo de Cristo não há salvação. Precisamos estar no corpo de Cristo para estarmos salvos, né? É verdade, e só corroborando, é importante distinguirmos aqui, porque essa passagem ela faz um paralelo com Mateus 17 e 19 em diante. Distinguirmos entre igreja e reino dos céus. A igreja é o corpo místico de Cristo, formado por todos os salvos, e o reino dos céus é o governo de Deus. Na verdade, como a palavra grega, ela aparece na voz passiva, a ideia aí é a seguinte: aquilo que for perdoado por Deus, nós apenas confirmamos. Confirmamos. A igreja apenas confirma a obra que já foi realizada e determinada por Deus. Ela não tem poder de determinação sobre a voz de Deus. O respeito de Cristo, né? Então aquilo que Cristo determinou, aquilo que Cristo já fez, a igreja confirma aqui na terra. Então, ela ligar e desligar. Aquilo que Cristo ligou, a igreja confirma. Aquilo que Cristo desligou, a igreja também confirma. Então, não é ela que toma a iniciativa. A palavra, ela apenas confirma aquilo que já foi determinado. Então, por exemplo, uma pessoa adulterou. Um exemplo. Deus o perdoou. O que a igreja faz? Ela simplesmente confirma o que Deus já fez. Mas não é ela que perdoa. Não tem um pastor que perdoa pecados, como por exemplo a igreja católica vai tomar essa determinação na comunhão e na excomunhão, aleatoriamente, como acontecia no período medieval, de mandar alguém para o inferno, tirar do purgatório, mandar para o purgatório, vender indulgência, vender salvação, vender perdão. Não é isso que esse texto está querendo dizer. O texto de Mateus 18, não 17, pastor Elias, a partir do versículo 15, que fala dessa disciplina, 18, desse papel institucional da igreja como corpo de Cristo. O único ponto, acho que também que precisa ser destacado é isso da igreja local, né? Enquanto hoje muitos estão querendo viver a revelia da igreja, eu sei que existe uma pessoa jurídica chamada igreja, com CNPJ, não é dessa que estamos falando de pessoas que se reúnem, 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio delas. Essa igreja como corpo de Cristo, né? Ela tem o seu papel, nós precisamos estar em comunhão com ela. Até porque esses dias um amigo meu, o pastor César, me disse assim: olha, eu não pertenço mais a igreja nenhuma, já saí da que eu nasci, passei por 2, 3, agora eu fico eu e Deus, eu quero falar sempre de Jesus para as pessoas, mas eu não quero mais. Eu falei, mas tá, peraí, até você não pertencer a uma igreja com CNPJ, tudo bem. Mas aonde é que você se reúne para participar do corpo de Cristo, da celebração, da ceia? Quem te aconselha, quem chama tua atenção, onde você reflete a palavra? Você... Se não há essa comunhão com, pelo menos, essa célula mater, né, que é de 2 ou 3, onde é que você se reúne? Você não está vivendo na Coreia do Norte, onde que é possível um crente existir sozinho, em comunhão com Deus, sozinho, numa cidade, numa província. Você está num país onde os irmãos estão ao seu lado. Então é algo bastante complicado. Você precisa pôr a cabeça no lugar, buscar o corpo de Cristo, buscar a igreja. Não quer uma igreja com prédio, com edifício, tal. Busque a igreja no lar. Muitos trabalhos hoje em célula, nas famílias, nas casas. Mas não tem desculpa no Brasil para viver um cristão isolado, né? Vai uma dica aí pro pessoal que está afastado da igreja, hein, pessoal? Vigia. Elias, tem mais perguntas da Josi, né? Muito bem, só que ela falou numa outra Bíblia, eu não sei que Bíblia é essa. A Bíblia que eu estou usando aqui, que é de João Ferreira de Almeida, no capítulo 36, segundo Crônicas, versículo 9, está escrito: era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses
reinar e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém. Bom, aqui diz 8 anos. Agora eu não sei qual é a outra Bíblia que ela fez referência, eu não tenho aqui a versão. O texto original, eu abri o texto original aqui, fala 8 anos também. 8 também, né? Exatamente. Então. Vamos lá. 31120551. Tem ouvinte ao vivo, né, pastor? Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Pastor César. Olá? Eu liguei e fiz a pergunta do quando o crente separa, negócio do adultério, só que caiu a energia quando o pastor deu a resposta. O senhor poderia repetir para mim? Tá bom, meu irmão, fica na paz, Deus abençoe. Amém. Era o pastor Elias que estava respondendo sobre divórcio, né? Há uma síntese, é que biblicamente, toda teologia bíblica, não teologia humana, histórica ou denominacional, a teologia bíblica na palavra da maior autoridade em assuntos espirituais, Jesus Cristo, só é permitido em caso de adultério. A pessoa inocente, ela é autorizada a contrair novas núpcias. 31120551, fica com a gente você está crescendo na fé.